Hoje você vai aprender os 3 tipos de teste que a gente tem no TDD. E aí galera, beleza? Vocês sabem que tinha 2 alpinistas que no ano de 1985 escalaram uma das montanhas mais difíceis de serem escaladas no Peru. E eles conseguiram chegar ao topo dessa montanha, mas a volta foi muito complicada. Vários acidentes aconteceram e num dado momento, um deles, que é chamado de Joe Simpson, ele caiu numa fenda e era uma montanha muito fria, né? Ele caiu num lugar muito frio e ele já tinha uma perna quebrada de um outro acidente que tinha acontecido durante essa descida. E aí o parceiro dele ficou na dúvida se ele tinha sobrevivido a essa queda. E ele tentou descer, porque eles estavam ligados por uma corda, ele tentou descer o John Simpson e parece que ele conseguiu descer ele num lugar plano, e aí parece-me que ele chamava pelo companheiro e o companheiro não respondia, então ele teve a difícil decisão de ter que cortar a corda para continuar a descida sem o parceiro, porque ele achou que o parceiro dele tinha morrido. E de fato isso aconteceu. E aí esse Joe Simpson ele ficou largado nesse lugar, nessa fenda, e aí você imagina, né, o que passa pela cabeça de uma pessoa numa situação tão drástica. E de fato, né, parece que ele ficou com bastante raiva de estar preso nesse lugar, e realmente ele achou que ele ia morrer, mas ele tinha 25 anos e falou, eu não quero, né, ficar deixado aqui e morrer, eu quero tentar. E de fato, né, o que ele fez? Ele começou a se colocar pequenos objetivos, né, para tentar sair dessa situação. Ele não poderia andar direito, então a única coisa que ele podia fazer é realmente se arrastar. Aí o que ele fazia? Ele pensava num ponto que estava à frente dele, marcava no relógio, acho que era coisa de 20 minutos, e tentava se arrastar por esses 20 minutos até chegar naquele local que ele tinha marcado. Às vezes, né, durante essas passadas, ele acabava até desmaiando de tanto cansaço, né, porque era um lugar frio também, mas ele continuava. Você estava 20 minutos e conseguia se arrastar lá nesses 20 minutos, e numa coisa que parecia impossível, ele acabou chegando no acampamento lá na base da montanha, e o amigo dele ainda estava lá, porque ele estava na dúvida se realmente ia ter alguém lá no acampamento ou se o amigo dele já teria ido embora. Parece-me que o companheiro dele ficou na dúvida se ele teria sobrevivido ou não, e de fato acabou esperando por um tempo, e depois de 3 dias de se arrastar, o Joe Simpson conseguiu chegar no acampamento e realmente sobreviveu, e depois continuou sendo alpinista, né, mesmo com muitos danos que ele teve ali, a saúde, a perna quebrada, etc. Ele conseguiu se recuperar e conseguiu continuar sendo alpinista. Então por que eu estou contando essa história aqui? O que isso tem a ver com desenvolvimento de software? Tem uma prática de desenvolvimento, né, que o título aqui do vídeo já é uma dica, que é o TDD, que tem uma semelhança com essa situação do Joe Simpson, né, que ele foi colocando pequenos objetivos, apesar de não conseguir ver o final, e com esses pequenos objetivos ele conseguiu realmente chegar no final e sobreviver. Isso de fato me lembrou um post que eu coloquei no LinkedIn esses dias, que era isso aqui, né? Ao fazer planos para a sua vida, você pensa grande. Então você pensa no objetivo muito bom, muito excelente para a sua vida, mas ao progredir, a ideia é que a gente pense pequeno. Então você vai colocando pequenos objetivos e com isso você vai subindo essa escada e pouco a pouco você chega no final. Parecido com a ideia lá do Joe Simpson, né? Que foi colocando pequenos objetivos aqui de 20 minutos para que ele no fim conseguisse chegar no acampamento e sobreviver. Então isso tem muito a ver com a prática do TDD, porque de fato, quando a gente começa a desenvolver software, a gente não consegue ver o final. A gente tem muita coisa para desenvolver, o sistema pode ser grande, mas aí quando a gente faz o TDD, o que a gente faz? A gente se estabelece pequenos objetivos e a gente vai cumprindo esses objetivos, que são realmente os testes, né? A gente fazer o teste passar e depois refatorar o código, e pouco a pouco, numa coisa que parece irreal, a gente vai realmente desenvolvendo o sistema com esses baby steps. Então eu dei uma aula de TDD para Helper, né, no final do ano, e eu gostei muito dessa aula, né? Que realmente é uma aula que eu demoro de 1h30 a 2 horas desenvolvendo uma parte do sistema. A gente consegue ver realmente a dinâmica do TDD,
que de fato, né, a gente vai se colocando esses pequenos objetivos, escrevendo os testes, né, os testes são os nossos objetivos, e a gente vai desenvolvendo o sistema de uma maneira orgânica. Então eu convido você, né, se você não pratica o TDD, a realmente tentar fazer isso, porque é uma prática espetacular. E hoje eu queria falar aqui com vocês sobre os 3 tipos de teste que a gente tem no TDD. Então é uma coisa bem simples também, a gente não tem vários tipos de teste, a gente só tem 3 tipos de teste que a gente faz quando a gente está realizando o TDD. E quais são esses tipos de teste? Então, o primeiro tipo de teste que a gente escreve, pessoal, é o teste que a gente realmente está avaliando um resultado, certo? Do código que a gente vai desenvolver ou se ele lança uma exceção. Então, de fato, a gente quer exercitar um comportamento da nossa aplicação e verificar um resultado, né? Seja esse resultado um resultado de sucesso ou um resultado excepcional. Então, aqui na aplicação, no The Wisepad, né, que eu tenho mais de 100 testes que eu fui realmente desenvolvendo usando o TDD, né? O The Wisepad é a aplicação que eu utilizo lá no livro Arquitetura Limpa na Prática. Então, acho que a gente pode dizer com facilidade que esse primeiro tipo de teste que eu falei é o que mais tem, é o que a gente tem com mais frequência. Então, aqui um exemplo, né, de teste desse tipo, que a gente está verificando um comportamento, está verificando um resultado, um retorno. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando criar uma nota, certo? Com um título válido, certo? E um owner, que é o dono dessa nota, que é o usuário que é dono dessa nota. Então, aqui eu crio o usuário, certo? E depois eu tento criar a nota com o usuário válido, com título válido e com conteúdo válido. E aí, o que eu espero, então, certo? Que esse create me retorne uma nota válida, certo? Então, depois de eu chamar esse create, ele tem que criar uma nota. E depois a gente tem um caso aqui que é um caso excepcional. Então, se a gente tentar criar uma nota com um título inválido, ela tem que me retornar um invalid title error. Então, aqui poderia ser lançar uma exceção. Mas no caso, como eu estou utilizando o either, então eu estou verificando se o retorno é um retorno de erro, cujo nome desse erro é invalid title error. Eu poderia verificar o tipo também, certo? Se o tipo desse error aqui é invalid title error. Então, como eu disse, eu acho que a gente pode falar com bastante confiança que os testes que a gente mais tem no TDD é esse primeiro tipo de teste. Ou a gente está verificando um retorno de sucesso ou a gente está verificando uma exceção. E um dos erros que o pessoal comete quando está fazendo o TDD, quando está fazendo esse tipo de teste, é ficar verificando muitos dados. Então, por exemplo, no caso lá da nota, eu preciso só verificar um título válido e um título inválido. Eu não estou testando a minha aplicação, eu estou utilizando o teste para guiar o desenvolvimento. Então, quando que você utiliza um dado novo? Quando aquele dado novo vai requerer um comportamento novo. Então, para títulos válidos, eu já tinha o comportamento lá para criar a nota válida. Para títulos inválidos, eu tenho que ter um comportamento diferente, porque eu vou retornar um erro. Aí sim vale a pena eu criar um outro teste. Muitas vezes a gente é tentado a criar mais testes com outros valores, mas isso não é necessário para o TDD. A gente só precisa criar um teste novo com um dado novo quando a gente vai precisar de um comportamento novo para lidar com aquele dado. Então, esse é o primeiro tipo de teste que a gente tem no TDD. O segundo tipo de teste é um teste que verifica o estado de um objeto. Então, o que a gente faz? A gente chama um método nesse objeto e verifica o estado desse objeto após a chamada desse método. Então, esse aqui é um exemplo que verifica o estado de um objeto. É um exemplo de uma outra aplicação que eu estou desenvolvendo aqui utilizando o TDD. É a aplicação que aparece no livro Architectural Patterns with Python. E aqui, basicamente, a gente cria um lote. Aqui é um lote que vai ser um lote de imóveis que serão vendidos. E esse lote, né, a gente pode o quê? Alocar order lines. Então, basicamente, um lote é uma quantidade de imóveis que a gente tem em estoque ou que a gente acabou de comprar, ele está chegando. E a gente pode o quê? Realizar uma venda, certo? Que vai ser alocada a esse lote, tá? Então, a venda ela é constituída de order lines, certo? Que são linhas de venda. Essas linhas de venda são um móvel e a quantidade, certo? De móveis que serão vendidas para um dado cliente. Então, aqui o que a gente pode fazer, né? Então, aqui eu estou criando um lote, certo? Que tem 20 small tables e eu estou criando uma order line com 2 small tables, certo? E eu tenho que poder alocar essa linha da ordem de venda nesse batch, certo? Nesse lote. E aí o que acontece? Quando eu faço isso, né, e consigo alocar a quantidade disponível de small tables,
nesse lote ela tem que diminuir, certo? Se ela era 20 no começo, agora ela vai ser 18. Tá? Então isso é uma forma de eu verificar o estado do objeto depois de eu chamar um método aqui, que é o allocate no caso, que altera o estado do objeto. Então esse é o segundo tipo que a gente tem de teste no TDD. Um erro frequente também que o pessoal comete ao fazer esse tipo de teste é, por exemplo, fazer testes complexos. Então tem um especialista em TDD, que eu não me recordo o nome agora, que falou isso. A complexidade ciclomática dos nossos testes tem que ser 1. Ou seja, de maneira geral, a gente não vai ter nem laço e nem condicional dentro dos testes. Os testes realmente vão ser uma sequência de comandos, certo? Que a gente vai fazer uma chamada a um método ou uma função passando alguns dados de entrada e a gente vai verificar se a saída obtida, certo? Por essa chamada, esse método é igual à saída esperada. No caso da verificação do estado, a gente vai verificar se o estado do objeto foi modificado para o estado que a gente espera no final da chamada aquele método. Então esse é o segundo tipo de teste que a gente tem no TDD. O terceiro tipo de teste que a gente tem no TDD é quando a gente quer verificar a interação do componente que a gente está testando com outro componente. E aí, de maneira geral, a gente utiliza mocks, certo? Para simular o comportamento de uma coisa que colabora com a unidade que a gente está testando, com o módulo que a gente está testando. Então aqui é um exemplo desse tipo de teste. Eu estou criando um mock para o NodeMailer. Então aqui eu estou testando o meu adapter do NodeMailer, certo? Que é esse NodeMailer Email Service, tá? De uma outra aplicação aqui, é da landing page do TheWiseDev. Então aqui, basicamente, o que eu quero saber? Eu quero saber como que o meu adapter ele se comporta quando há um erro no envio do e-mail. Quando eu estou tentando enviar e-mail, certo? Por meio desse adapter e acontece um erro. Então aqui o que eu tenho que fazer, né? Eu estou utilizando o mock do próprio Jest aqui, certo? Eu poderia criar um stub. Eu poderia criar um stub que simplesmente lança a exceção, mas aqui o que eu estou fazendo? Estou utilizando o recurso do próprio Jest para mocar a implementação. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou lançando, certo? Uma exceção na hora que ele vai tentar chamar essa função. Porque basicamente o que acontece? O meu NodeMailer aqui é o adapter, né? Dentro desse send aqui, ele vai chamar, certo? Essa função aqui que eu estou mocando. Então essa função é o sendMail, de dentro do NodeMailer mesmo. Então o que ele vai fazer, né? O meu adapter vai chamar o sendMail do NodeMailer e aqui eu estou simulando se esse sendMail lançar uma exceção, o que vai ocorrer com o meu adapter, certo? Eu espero que o quê? Que no caso ele retorne um Mail Service Error. Aqui um outro exemplo, né? Eu estou testando um controlador, certo? Aqui é na aplicação do TheWisePad, eu estou testando um controlador e aí eu estou verificando o que acontece quando acontece uma exceção dentro da minha aplicação, dentro do caso de uso. Então aqui eu estou utilizando um stub que eu criei, que é o Error Throwing Use Case Stub. A implementação dele eu deixei aqui no Doubles, nesse folder Doubles, que é um folder que contém vários dublês de teste. Então se a gente olhar aqui dentro de Use Cases, tem um Error Throwing Use Case Stub. Então ele é bem simples. Basicamente ele implementa a interface de Use Case que tem o método perform e nesse método perform ele simplesmente lança uma exceção. Aí o que a gente quer saber? Quer saber se o controlador se comporta da maneira correta quando o caso de uso lança uma exceção. E como seria ele se comportar de uma maneira correta? É retornar um 500. Então se a gente olhar aqui, né, o teste é isso, né? Ele deveria retornar 500 quando o server lança exceção. O que eu faço? Eu injeto, né, o stub no lugar do caso de uso, aqui no controlador. E aí, o que eu faço? Eu chamo o handle do controlador. Esse handle vai chamar o perform do use case e o perform vai lançar uma exceção, porque eu estou utilizando o stub aqui. E aí a gente verifica se o status code, certo, da resposta HTTP é 500. Então esse é o terceiro tipo de teste do TDD. Então para esse tipo de teste do TDD, o cuidado que a gente tem que tomar é para não acoplar o código do teste com o código de produção, com o código da aplicação. Se a gente fica mocando tudo, e por exemplo, eu não gosto de utilizar mocks, que você fala quais são os tipos de parâmetro que eu estou mandando, quantas vezes são chamados determinados métodos no mock. Eu acho muito ruim isso porque você acopla o seu teste à implementação que você tem no momento. De maneira geral, o teste ele tem que testar comportamento e não implementação. Se você fica utilizando muitos mocks nos quais você coloca detalhes da sua implementação, se você quiser mudar a sua implementação,
todos esses testes vão pipocar. Então eu gosto de usar esses stubs, que são bem simples, e aí o teste não fica verificando todo tipo de colaboração, certo? Com essas unidades, com esses módulos que a gente quer simular o comportamento. Então era isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí os 3 tipos de teste que a gente tem no TDD. Procurem utilizar o TDD tanto no desenvolvimento de software quanto na sua vida, essa ideia de realmente você ter pequenos objetivos e completar esses objetivos no seu dia a dia. Você vai ter uma melhora incremental na sua vida, como a gente tem uma melhora incremental e orgânica quando a gente utiliza o TDD no desenvolvimento de software. Está acabando o tempo de desconto do livro Arquitetura Limpa na Prática, vai até 15 de janeiro. Se você não é um dos 500 que já compraram o livro, vai lá, corre e compra, porque depois do dia 15 vai acabar o desconto. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.